Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Pessoal, continuando aqui nosso curso de conjuntos, hoje a gente vai trabalhar o conjunto das partes, né? O que é o conjunto das partes? É um conjunto que contém todos os possíveis subconjuntos de um conjunto dado. Tá legal? Então a gente vai ver como é que você constrói, né, o conjunto das partes e como é que você calcula o número de elementos do conjunto das partes. É um negócio bem tranquilo, bem fácil. Tenho certeza que você vai dominar, tá bom? Qualquer dúvida, minhas redes sociais estão aqui, você pode me procurar lá. Ou deixa aí o seu comentário, deixa uma pergunta que a gente vai se comunicando por aí, tá bom? Um beijão, boa aula, tchau, gente! Então vamos lá, meus queridos. Essa parte aqui de conjunto das partes é bem simples, né? Então, dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos dar um exemplo aqui que você vai entender bem. Vou colocar aqui um conjunto A, que é esse aqui, ó, que contém o elemento 1. Quais são os subconjuntos que eu consigo fazer? Então vamos lá. O conjunto das partes de A vai ser o conjunto vazio e um conjunto só com 1. Então, conjunto vazio? Sim. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou aproveitar para te falar duas coisas importantes. Conjunto vazio, anota aí no teu resumo. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Anota isso no teu caderno, garoto. Beleza. Segunda coisa que eu quero colocar para você. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz aqui um conjunto só com um elemento, né, um conjunto unitário. Vamos tentar melhorar isso aqui para ver se você consegue identificar. Vou fazer até com 3 elementos. Ó, vamos lá. Um conjunto B agora que ele contém os elementos 1 e 2. Como é que seria o conjunto das partes de B? Eu consigo fazer um conjunto vazio, um conjunto só com 1, um conjunto só com 2 e um conjunto com 1 e 2. Contém ali todos os subconjuntos de B, tá vendo? Vamos lá, mais um. Conjunto C. Ó, 1, 2, 3. Como é que seria o conjunto das partes de C? Consigo fazer um conjunto vazio, um conjunto só com 1, um só com 2, um só com 3, um com 1 e 2, 1 com 1 e 3, 1 com 2 e 3 e 1 com 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, mas a ordem dos elementos dentro desse negócio faz diferença? Não, não faz, né? Conjunto com 1 e 2 tem os mesmos elementos de um conjunto com 2 e 1. Tranquilo? Então, isso daqui é o conjunto das partes. Agora eu queria que você percebesse uma coisa importante. Ó, anota aí. Isso significa número de elementos do conjunto A. Ele tem um elemento. Aqui, isso significa número de elementos do conjunto das partes de A. Eu tenho 1, 2, 2. Olha que coisa interessante. Número de elementos de B, 2. Número de elementos do conjunto das partes de B. Eu tenho 4. Número de elementos do conjunto C, 3.
número de elementos do conjunto das partes de C. 8. Será que a gente consegue perceber uma relação entre a quantidade de elementos e a quantidade de subconjuntos? Esse tem 2 elementos, 4 subconjuntos. 3 elementos, 8 subconjuntos. Nossa, Henricão, eu estou percebendo uma coisa muito doida que eu não sei se é verdade. Deixa eu botar outra cor aqui. Opa, peguei o marca-texto. Se um conjunto A tiver x elementos, o número de elementos do conjunto das partes de A vai ser 2 elevado a x. Olha que legal. Isso é muito doido, cara. Meu Deus. Anota isso aí, bicho. Olha aqui. Esse conjunto aqui tinha um elemento. Aqui ele teve... Aqui ele teve 2 elevado a 1. Esse tinha 2 elementos. Aqui ele teve 2 elevado a 2. Esse tinha 3 elementos. Então, esse aqui vai ter 2 elevado a 3. Né? Então, é isso, pessoal. Isso é o conjunto das partes. O que você tem que saber disso aqui? Você tem que saber construir o conjunto das partes e você também tem que saber a fórmula para o total de subconjuntos. Isso aqui é o total de subconjuntos. Existem muitas questões que elas perguntam assim, o conjunto tal, e aí dá um conjunto. Quantos subconjuntos ele possui? Você tem que saber, 2 elevado à quantidade de elementos que tem lá dentro. Tá bom? Ou então ele fala assim para você, um conjunto possui 64 subconjuntos. Quantos elementos ele possui? Calma aí, 64 é 2 à sexta. 2 à sexta, então ele tinha 6 elementos. Tudo bem? São questões comuns dentro desse assunto aqui. Bom, se você tiver aí alguma questão no seu livro que você tentou fazer e não conseguiu, me procura lá no meu Instagram, tá aqui no vídeo, né? Você pode me procurar. Eu vou ficando por aqui. Pessoal, um beijão. Tchau.